Semana passada falamos pela segunda vez sobre avivamento e governo, e faz muito sentido pensar nessas coisas, porque tem chegado uma época de escolhas, inclusive dos nossos governantes, né? Eu acho que o Brasil não perdeu esta semana, eu acho que ele pode perder em outubro. Ainda ele não perdeu. O Brasil ainda continua ganhando e depende de nós, não é isso? Hoje eu quero falar um pouco mais sobre avivamento e a economia. Bom, a princípio, nós vamos verificar que na economia do céu, todos nós temos algo a contribuir. Você e eu temos dons, recursos que a comunidade precisa, e da mesma maneira a comunidade tem dons e recursos que você precisa. Nenhum de nós fomos criados para ser apenas espectadores nessa comunidade ou nessa sociedade, né? Todos nós precisamos participar de alguma forma, porque cada um tem algo para dar. E isso é uma prioridade no reino de Deus, né? E quando eu falo de economia, eu falo de uma maneira que nós gerenciamos e trocamos uma grande variedade de recursos. Então, economia é a forma que a gente gerencia nossos recursos. Tudo aquilo que Deus nos deu. João 3,27 fala que o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não é isso? Então, aquilo que Deus nos confiou, isso solicita uma ordem, uma organização e também uma administração econômica. Quando eu uso a palavra economia, eu não estou falando apenas de dinheiro. E aconteceu comigo também, e com o Dani que faz as artes para nós. Quando a gente fala a palavra economia, a gente pensa em dinheiro, né? Nossa cabeça foi moldada a pensar em dinheiro. E minha proposta, a título de introdução, é verificar o início da economia onde não havia dinheiro, para a gente entender o que é a economia hoje com um papel moeda, né? Mas para além desse valor. A palavra economia, então, ela está para além do dinheiro. O dinheiro é apenas uma unidade de troca que reflete o nosso valor. Ou seja, eu dedico tempo a algo e tenho um valor agregado àquele tempo que eu dediquei. O José dedica um trabalho a algo e aquele esforço físico, psicológico e mental, é ressarcido por um papel moeda, né? Enfim, todos nós desempenhamos troca por essa unidade que hoje se chama dinheiro. Toda comunidade que existe no mundo, ela tem uma forma de economia, mesmo aquelas que não existem em papéis moedas. Então é interessante perceber, e eu começo a te convidar a olhar para a essência disso, que a economia não vem do dinheiro. A economia está na base da organização da sociedade humana. Desde antes da criação do dinheiro já havia uma cultura de gerenciamento de recursos. E os antropólogos vão dizer que não há nenhuma sociedade organizada que não troque recursos. Acredito que da mesma forma que fomos criados para a família e para a comunidade, também fomos criados para construir um mundo melhor. Deus nos salvou e está nos regenerando para a gente sinalizar a nossa contribuição ao mundo, né? Nossa cooperação ao mundo. Eu não tenho a fé que alguns amigos teólogos têm para dizer que esse mundo jaz no maligno e não precisa mais de luz,
Como também não sou iludido bastante em acreditar que nós, como igreja, vamos conseguir resolver todo o problema do mundo. Eu não estou nem do lado de cá, que não estou nem aí para o mundo, e nem do lado de cá achando que eu sou Capitão América, ou Capitão Brasil, né? Esse aqui. Nós estamos aqui no meio sinalizando valores e princípios do eterno, que serão uma verdade, uma realidade para quem quiser já experimentá-los. E antecipar um reino que há de vir. Entende? Então nós não somos nem pessimistas, nem iludidos. Nós estamos aqui na realidade. A realidade a igreja é um sinal histórico do reino de Deus, que manifesta leis, princípios e mandamentos para que as pessoas vejam e conheçam o reino que há de vir. Em outras palavras, pessoal, nós fomos criados para uma sinergia, para trabalhar junto, como comunidade, como sociedade humana. E essa palavra sinergia, ela vem do grego sinergos ou sunergos, que tem a ver e que significa exatamente isso, trabalhar junto. Eu me lembrei, quando eu estava preparando isso para servir vocês, da Rebeca contando que quando ela ia fazer a visita no Raul Soares, aos pacientes com sofrimento mental, tinha um senhor que não se interagia com ninguém, não se interagia mais com ninguém, porque já tinha mais de 30 anos que ele estava hospitalizado no Raul Soares. Então ele já tinha perdido toda a realidade social dele, né? Então nem com as enfermeiras, os cuidadores, ele conseguia se relacionar. Mas ele criou personagens na mente, porque ele precisava de ajuda para as tarefas diárias. Então olha que interessante. Mesmo uma pessoa em sofrimento mental profundo, com uma quebra de um sistema social, ela criou mecanismo de se ajudar com a companhia de outro. Sabe o que isso significa? Que você sozinho não vai conseguir. Porque nós fomos criados para ser junto, comunidade, sociedade, comunitário, corporativo, coletivo, né? Bom, todo mundo foi criado para trabalhar junto, para ser junto. E isso tem a palavra sunergos, ela significa também que quando eu junto as partes, a soma das partes é maior do que o todo é maior do que a soma das partes. Vou explicar. Supondo que o Alex, dá uma nota para o Alex aí, de 0 a 10, 1. Mais 0, 1 e o 0 na frente, 10. Né? E o Juninho é 10. Se for somar separado, dá 20. Somar as partes. Mas se eles estiverem em sinergia, dá mais do que 20. Está entendendo isso? Sunergo significa a soma do todo junto é maior do que a soma das partes dividida. Isso é sunergos. É uma parceria corporativa, colaborativa, de diferentes membros da comunidade juntam e se dispõem com tempo, energia, dinheiro, talento, com relação a um propósito comum. Isso é comunidade. Parêntese, ontem eu precisei ficar com o Timóteo, né? Nós achamos por bem precaver as outras crianças do contato com ele também, pelas outras crianças, não por ele. Por causa da bactéria, a gente não sabe muito bem ainda qual é. Assim, a gente sabe, mas ela pode ter milhares de contaminantes, então a gente preferiu guardá-lo. E aí ontem eu precisei ficar e hoje a Rebeca ficou, mas eu tive muitas boas notícias do caldo, falaram que estava muito bom. Eu fui acompanhando lá pelo Instagram, transmissão ao vivo do sorteio do banco. O Paulo comprou todas as rifas, colocou os nomes lá de fictício e ganhou o banco, viu, gente? Foi o Paulo que ganhou.
resultado de um trabalho junto, né? Um dá um torresmo, o outro deu uma linguiça, o outro deu o caldo de mandioca, o outro deu o caldo de feijão. Tá entendendo? Comunidade, trabalho junto. Bom, lançando fundamentos para a gente entender a economia. Primeira coisa que eu queria compartilhar é que há um modelo de economia no céu. Economia nasceu no céu. Gênesis 1, 28. Base para a gente entender a economia. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou. Em algumas versões está: Deus abençoou e disse: sejam férteis. Isso a gente aprendeu bem, né? E multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Ou seja, podem se multiplicar, porém, dominem, governe, gerencie, administre. Cuide dos recursos aos quais eu estou te confiando. Quando Deus criou a humanidade, irmãos, Ele nos deu trabalho. Muita gente acha que trabalho veio depois da queda. Não, o trabalho depois da queda, ele foi problematizado a sua energia, né? O seu desgaste para que ele se desempenhasse. Mas aqui em Gênesis 21, a base da criação humana envolvia trabalho. Então Deus criou todas as coisas, nos criou, nos colocou nesse jardim e nos deu trabalho. Automaticamente, ao nos dar trabalho, Ele nos deu uma incumbência de gerenciar todos os recursos que havia no jardim do Éden. Tudo que havia no Éden precisava de administração, governo, economia. Uma questão importante a gente ressaltar é que Deus habita em uma esfera de recursos ilimitados. Então, por exemplo, Ele habita na eternidade. Nosso tempo é escasso. O tempo dele é escasso? Não, o tempo dele não tem limite. Outra coisa, Ele é onipotente. Nós precisamos de energia, mas Ele não precisa. Ele tem todo o poder. Ele é a fonte, inclusive, da nossa energia, né? Ele é o sol da justiça. Ele é o criador de tudo e faz o tudo do nada. Logo, Deus não precisa de recurso material nenhum para criar nada. Você concorda? Tem uma pergunta do Bruno lá no negócio do WhatsApp dele. Por que existe? Por que existe algo ao invés do nada? Bem de filósofo mesmo, né? Você pensar. A pessoa lê lá e vai pensar uma semana. Por que existe algo ao invés do nada? Porque Deus criou do nada. Deus não cria de nada pronto, Ele cria de si mesmo. A razão, então, de nos confiar a economia é porque o que Ele criou para nós a princípio era infindável e nós, por nossa própria desobediência, tornamos todos os recursos finitos. Aquilo que Ele confiou a nós para funcionar com governo, administração em prazer ilimitado, nós caímos. E perdemos capacidade administrativa do Éden. Nós escolhemos governar por nós mesmos e isso era um fator predominante para que essa empresa, vamos dizer assim, funcionasse bem. Deus continuasse sendo o nosso gerente, o nosso dono da empresa e nós, seus servos. Em algum momento, você conhece bem a história, nós queremos, Adão ali, ele quis usurpar a empresa do pai, né? Fazer pela sua própria cabeça. A razão da economia ser um aspecto tão importante na cultura humana é que ela se originou no céu. Por que todo ser humano tem um senso de economia? Porque é uma realidade, um aspecto da realidade humana que o próprio Deus colocou dentro de nós. É um projeto da criação de Deus para nós e de nós para a criação de Deus.
Pode ser difícil de imaginar um modelo de economia que os recursos são ilimitados. Porque no nosso mundo os recursos são todos limitados. Então, por exemplo, a gente usa a água como se ela não tivesse fim, mas ela tem fim. A gente usa a energia, né, os bens naturais para gerar energia, achando que a energia não tem fim. É só você ligar a tomada e vai ter energia para sempre. Só que se a gente continuar consumindo assim, uma hora nossos filhos, netos, bisnetos, pode não ter energia. Eu fui comprar um equipamento lá essa semana na Confermeta, e aí eu perguntei ao cara assim, mas por que comprar a bateria e não comprar a tomada? Ele falou assim, porque a ideia da energia limpa, sustentável, está dominando todos os equipamentos. Desde o menor até chegar nos automóveis, nos caminhões. A ideia a ideia politicamente correta é a gente começar a pensar nisso, por causa dos recursos naturais, né? Mas aqui ainda nosso modelo de economia é limitado. A balança da nossa provisão econômica, inclusive, é a competição. A gente luta para ter algo, não é assim? No céu não é assim. No céu é uma realidade de benefício contínuo e limitado. Por que isso em Deus, né? Para todos, de forma justa. Tá bom? Eu acredito assim, vai ter a árvore lá dos 12 frutos. Apocalipse, né? Aí você precisa só de um por mês. Você acha que alguém vai chegar lá querendo pegar 2? E se fosse hoje? Com a nossa mentalidade, com a nossa sociedade voraz, né? Quantos a gente ia guardar, hein? Ia pegar 12, picar, né? Congelar e pensar assim, não, eu sou econômico. Eu estou guardando porque mês que vem eu preciso tirar... Tá entendendo? Lá em Apocalipse fala que você vai precisar ir lá na árvore uma vez ao mês buscar o fruto para aquele mês. Só que lá eu não morro, eu não preciso me alimentar. Mas, lembra que eu falei? Coisas boas foram criadas na eternidade. Comer é coisa do eterno. Por isso que a gente gosta de comer. A gente vai comer lá. Inclusive, quando a gente chegar lá, vai ter uma bodas, um churrasco de cordeiro, gente. Glória. Bom, e onde que a gente caiu e perdeu essa veia econômica? Na queda, né? A queda, ela desfigura também o modelo econômico. Então, Gênesis 3:17 é o registro da queda. Vamos lá. 3:17. O homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ou seja, ontem não havia sofrimento, nós vivíamos em plenitude limitada. Hoje, queda, vivemos com limitação e temos que lutar pelo nosso alimento diário. Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim e deu tudo aquilo para eles gerenciarem. E deu uma condição só: não comam dessa árvore que não vai fazer bem para vocês. Você sabe o resto da história. Por que eu estou dizendo isso? Em algum momento, a natureza do relacionamento com a humanidade e o mundo foi trocada. Ontem era ilimitado, tudo que nós tínhamos, aconteceu algo em Adão e hoje é limitado. Nosso tempo é limitado, nossa energia é limitada, nosso corpo é limitado, nossa comida é limitada. Eu estava vendo, inclusive, a Rebeca fica brincando comigo de virar vegetariano, né? Ela falou: se você gosta de restaurar, por que você não restaura isso? Porque lá no início os homens só comiam vegetais. Foi só depois da queda que Deus deu inclusive os animais para eles comerem. A Priscila com a desculpa esparrapada ali, a gente não é perfeito. Jesus já estava lá, né?
Eu nem discuti com ela, saí de perto sem falar, né? Quem sabe ela me convence, eu não vou querer. Em algum momento, pessoal, essa relação do homem com o trabalho também foi invertida. Ontem nós trabalhávamos sem essa pressão de ter para sobreviver. Nós já tínhamos. E agora nós temos que lutar para ter algo, para sobreviver. Agora, tempo limitado, energia limitada, habilidade limitada, para a gente fazer tudo que a gente precisa fazer. Dependemos de estratégias, então, de aprender um novo modelo para gerenciar todos os nossos recursos. Então, por exemplo, quem teve filho pequeno ou tem filho pequeno, quando o bebê nasce, você entende essa palavra aqui, tempo limitado, né? Você às vezes não tem tempo de ir no banheiro. Aí você fica pedindo a Deus assim, aumenta o dia para me dar conta de fazer o que eu fazia antes com esse acréscimo, que é uma dádiva, mas o tempo é limitado. Bom, e como que a sociedade evoluiu a partir dessa queda economicamente? O primeiro registro bíblico, depois desse acontecimento drástico chamado queda na economia, é a Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, os homens de Nimrod começam a pensar em construir uma cidade e uma torre. E eles começam a ter um start, eles falam o seguinte, para a gente conseguir construir uma cidade e uma torre, a gente precisa que cada um contribua com seu tempo, energia, talento e trabalho. A essa altura, irmãos, começa a se formar, então, um sistema de permuta, onde um trabalha e tem um benefício de outro. Então, mais ou menos o seguinte, Gênesis 11, o José trabalha muito, por isso estou dando ele por exemplo. O José nos serve com... Ele nos serve nos ajudando a fazer uma bancada aqui para tomar o café. Automaticamente, lá em Gênesis 11, eles olham ele fazendo isso e falam, precisamos retribuir ele com outra necessidade que ele tem. E começa-se um sistema de permuta, onde um dá o que tem e recebe o que precisa. Gênesis capítulo 11. Somente no fim desse cenário mais organizado ali, que começa-se do Egito, a partir do Egito, começa-se a entender a ideia de uma moeda, né, e de representar a economia por algo que se pode tocar, por um bem mineral, por um bem material, que no caso é o ouro e a prata. Até Gênesis capítulo 11, eles não estavam falando em ter ouro e ter prata. Ninguém sabia que isso tinha valor. Inclusive, quem disse que o ouro tem o valor que tem? Já parou para pensar nisso? Por que alguém deu valor para o ouro e não dá valor para um carvão? Quem que agregou esse valor e falou que aquele ouro tem e é precioso e o carvão não é? Alguém pensou nisso e destinou àquele bem uma moeda de troca entre recurso, tempo, trabalho, habilidade. Essa economia então começa a emergir, né, a crescer, uma forma primitiva de economia e, sem dúvida, a economia teve um início muito simples. Eu te ajudo com isso, você me ajuda com aquilo. Porém, hoje ela está imersa a uma estrutura muito complexa. Quem tem muito dinheiro aqui sabe o que eu estou falando, né? Banco, ações, sabe, né, Juninho? Ações, acordos, fundos de investimento, taxa, alíquota, aplicação, tesouro direto, tesouro indireto, inflação, né? Antes, muito simples, hoje, muito complexo. Não é coisa de amador. Coisa de amador, vai lá e coloca o dinheiro na Caixa Econômica. Né? Agora, se você vai entrar para o ramo da economia, hoje tem que estudar, porque você vai perder dinheiro. Talvez por isso que Jesus, no Novo Testamento, pessoal, falou mais sobre a economia e o uso sábio do dinheiro
do que ele falou de céu e inferno. De graça, de misericórdia. Ele falou mais de uso consciente do dinheiro e da economia do que céu e inferno. E onde eu quero chegar com essa introdução? Uma das razões para a gente entender sobre o papel da economia e o papel que ela desempenha em nossa sociedade, inclusive na nossa comunidade, é que a gente precisa construir uma ponte entre esses dois lados. Porque nós, como sociedade e comunidade, fomos afetados por princípios e valores que estão acima do que a sociedade tem. Porém, muitas vezes, não conseguimos trazer e conceber esses exemplos e valores para a sociedade. Minha proposta essa manhã é a gente pensar formas de criar pontes entre a realidade da economia do céu e a economia desse mundo. David, mas não tem como misturar reino das trevas e reino da luz. Verdade. Onde a luz chega, as trevas acabam. E a minha proposta é que você saia daqui essa manhã pensando nessa palavra, criar uma ponte, uma ligação, que eu consiga aproximar uma realidade do céu, da economia do céu, com a economia desse mundo. Né? Quando eu digo economia desse mundo, eu me refiro à expressão jaz do maligno, que é uma influência do maligno em pessoas que se deixam dominar por essa mentalidade pecaminosa. O mundo, a criação é de Deus, né? E é por isso que a gente serve com cuidado. E para isso eu quero te servir com 3 anseios que eu acredito ser do céu para os nossos dias como sociedade. 3 expectativas que eu acredito ser pontual para nós. Primeiro, uma das realidades que há no céu e que esse mundo precisa é a abundância e generosidade. Isso só o céu tem para dar. Olha que coisa interessante. Se nós fomos criados à imagem de Deus, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus tem recursos ilimitados. De onde vem uma expectativa de ter muito, de ter abundância? De um Deus que é abundante. Nós, como seres humanos, nós temos essa essência fixa, né, de valor e princípio do próprio Deus de ter recursos ilimitados, mas perdemos. É claro que alguns pegam esse sentimento de terem abundância e levam por um outro caminho escuso. Por exemplo, o medo da pobreza. Você ouve muita história assim, eu não tinha arroz para comer. E hoje a pessoa chega com um carrinho para fazer a compra, no EPA, a primeira gôndola que ele passa é no arroz. Porque ele passou por aquela realidade de escassez. E aí ele compra 5 pacotes de arroz e 1 de açúcar e 1 de feijão. Pode ser desmedido por causa do medo da pobreza. E esse medo da pobreza também, ele pode nos fazer aspirar ao sucesso a qualquer custo. A ser próspero, a ter muito a qualquer custo. E a gente pode correr o risco de passar por cima de coisas importantes da vida para ter abundância. Como, por exemplo, a gente pode viciar em trabalho. Lembra da mentalidade materialista que nós trabalhamos, né? Se a realidade última é matéria, quanto mais matéria, mais próspero eu sou. Então, para me ter matéria, eu preciso trabalhar. Então, quanto mais trabalho, mais matéria. Quanto mais matéria, mais minha identidade é firmada. Porque, afinal, o homem vale o que ele tem no bolso. Entendeu o perigo? Eu costumo dar o exemplo do meu pai, né? Meu pai sempre foi um homem que trabalhou muito. E ele trabalhou muito, inclusive, para sustentar a família. Eu lembro que não éramos pobres de marré, mas pagávamos aluguel. Era uma família que vivia bem.
com limitações. Então eu lembro dos meus colegas levando Mirabel para a escola. Quantos eram nessa época? Mirabel era avivamento, né? Só que eu só conseguia levar uma vez no mês um Mirabel de chocolate, porque era o dia da compra. Ele fazia a compra e comprava um. Não vou deixar de comprar, vou comprar um. Milhopan, lembra do saco de milhopan? Era um no mês. Aí eu tinha que comer a prestação. O Bruno já contou para nós que a mãe dele comprava uma bandeja de iogurte para os 2 filhos e tinha que durar o mês todo. Aí como é que ele tomava o iogurte? Ele abria a tampa sem tirar, enfiava a colher, puxava, deixava ele escorrendo, passava e no outro dia fazia de novo. Sabe o que é isso, irmão? Queda, recurso limitado. A gente pode viciar em trabalho para suprir esse senso de abundância, irmãos. A gente pode direcionar para o caminho errado essa perspectiva de ter. E de fato, a Bíblia, por exemplo, ela diz que não tenhamos o ímpeto de sermos ricos, que a gente vai atrair muito problema. Não é isso? Vamos cair em muitas tentações. Mas o que eu quero trabalhar é que você perceba que há um senso de abundância dentro de nós, porque o Deus que nos criou é abundante, é ilimitado. O grande desafio é como que a gente vai trabalhar isso. Tá bom? Essa aspiração movida por sentimentos negativos, medo, pobreza, falta, pode levar pessoas também à ambição, à corrupção, aos negócios antiéticos e ilegais. Então, vou te dar um exemplo do Sérgio Cabral. Depois vai lá e estuda a história dele. Cara, filho de uma família simples, pai, sabe que esse cara não tem nada, mas criou a família ali? Criou a família, o cara não tinha nada, ganhava, aí custou estudar, estudou com dificuldade, aí começou a ganhar R$800 por mês, depois R$1.000 por mês, depois R$1.500 por mês. Aí entrou para a política, começou a ganhar 25 mil por mês, mas não está bom. E aí, negócios ilegais para financiar a próxima campanha, a ponto de chegar a números de milhões em fraude no Rio de Janeiro, e quebrar o Estado, principalmente o sistema público de saúde do Rio de Janeiro, porque aquele homem que ganhava R$800 não estava satisfeito em ganhar R$25 mil, 30 mil, 50 mil de salário. Sabe por quê? Porque nós temos uma fome por abundância e que, se ela não for bem direcionada, pode nos levar para a perdição. Negócios antiéticos, né? Muitos crimes de colarinho branco, sabe qual que é a essência dele? O buraco lá, a essência? Respostas pecaminosas a essa pulsão de ter muito, que o nosso próprio Deus colocou dentro de nós. Não é ter muito, ter 10 calças, mas é ter sem falta. Isso é do Jardim do Éden. A boa notícia é que servimos um Pai celestial, generoso, e vive em uma espera de abundância total que pode nos dar conforme a nossa necessidade. É um Pai generoso. Então Ele dá além da nossa necessidade, né? Ele deixa sobrar um pouquinho. O Juninho está com o bolso cheio aí. À medida que nós restauramos nosso relacionamento com Deus, Deus vai equilibrando essa fome por abundância e a necessidade do que eu preciso. Se você tem recebido mais do que você precisa, não veja como seu, veja como nosso, porque senão você corre risco. Eu não estou pedindo para você transferir para minha conta o que está sobrando lá. Estou dizendo que ambição, corrupção, vício em trabalho, negócios antiéticos, ilegais, são as bases de quem não está satisfeito com o que já tem. E já percebeu que nós, seres humanos, olhamos uns para os outros achando que o outro tem mais do que a gente pode ter mais do que o outro? Já percebeu como nós somos julgados pelo tipo de roupa, pelo tipo de telefone que a gente tem,
né? Tudo isso comunica valor para as pessoas, como se coisas falassem por pessoas. Então, irmãos, Mateus 7 vai dizer que se nós, sendo pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é generoso, dará coisas a nós. A grande lógica ali é que o texto continua e no versículo 11 ele diz assim: então, faça você pelo outro o que você deseja que seja feito por você. Deus vai fazer a parte dele. Mas e nós? Vamos fazer pelo outro que a gente gostaria que fosse feito por nós? Está entendendo essa lógica? É uma lógica de cooperação. Segundo princípio, responsabilidade e administração. Isso também está lá no céu, no eterno, para nós vivemos aqui. Muitos de nós temos um relacionamento de amor com essa palavra, né? Responsabilidade. Mas tem muitos de nós também que tem uma relação de ódio. Todos nós temos a necessidade de ter um valor próprio. Nós não somos meramente espectadores de uma sociedade. A gente é participante, né? Deus imprimiu em nossos corações recursos para gerenciar o tempo, dinheiro, a energia que temos e nos deu a responsabilidade de fazer isso como pessoas que estão obedecendo a Deus. Toda vez que eu me distancio de Deus, eu perco capacidade gerencial e administrativa. Porque o Pai é o instrutor, né? Sabe o instrutor, para me ajudar a administrar. Trabalho sem alegria, uma hora gera distanciamento de Deus, negligência, desculpas e irresponsabilidades. Então, por exemplo, todo o trabalho hoje que você for fazer vai ter um desgaste, por causa da queda, né? A terra produzirá cardos e abrolhos, e do suor do teu rosto você comerá do teu pão. Antes não tinha, agora vai ter suor. Mas até esse suor que pinga tem que fazer sentido para o produto que você entrega para o outro, não para encher seu bolso de dinheiro. Porque o bem é coletivo, corporativo, e eu negligenciar quem eu sou, eu estou empobrecendo o mundo. Negligenciar o que eu tenho para oferecer para o mundo, eu empobreço. Não é assim? O fato é que Deus nos chamou para construir essa administração, essa economia com Ele. Porque para nós é um fardo muito pesado sozinho. A intenção de Deus é que a gente conheça a graça dEle, a sabedoria dEle, para a gente aprender a administrar tudo que nos foi confiado. Ah, eu não estou sozinho. Não, você não está sozinho. Mateus 28, quando fala, ide por todo mundo, né? A palavra ide ali é um gerúndio, né? Indo. Indo quem? Eu, Jesus, o Pai, Deus, o Espírito Santo, aquele que nos guia a toda a verdade, indo-nos, nós caminhando juntos, a gente vai anunciar o reinado de Cristo sobre toda a terra. À medida que nós seguimos essa jornada com Deus, pelos exemplos de Cristo e impressão do Espírito Santo, a gente vai aprendendo a gerenciar e a administrar conforme os valores dele. Sabe uma das causas que eu desconfio ser o cerne dos nossos fracassos econômicos? O ponto central? Quem quer arriscar? Nosso profundo interesse na carreira solo. É o eu. Quando Deus pensou a economia, Ele pensou no todo. Quando Ele pensou na criação, Ele pensou no todo. Se eu administro, governo a economia da minha vida pensando em mim, alguém vai sair perdendo. E esse alguém é o outro. Muitos querem ser Moisés, mas quantos querem ser Arão? Não é mesmo? Muitos querem ser o Pedro, Tiago e João no barquinho. 3 palavrinhas, né? Mas e o Natanael? E o Estevão? Entende?
E a Priscila e Áquila? Quantos querem ser? E a Lídia, que abriu a casa e a igreja de Éfeso nasceu na casa dela? Ninguém nem sabe quem é. Está entendendo isso? A gente é muito protagonista, muito egoísmo. É o governo e a exaltação do nosso eu. E isso interfere diretamente na economia. Então, o primeiro princípio que eu acho que nós podemos aproximar da terra é a abundância e generosidade. Ontem, quando a Ana foi buscar as coisas, buscar a Rebeca e o caldo, na semana passada, nessa última semana, eu já recebi uma visita diaconal lá que queria abrir meus armários. A gente fala aqui, né? Não, deixa eu abrir o armário. Você não falou? Deixa eu ver como é que tá aí. Aí quando foi ontem, chegou uma caixa assim da roça, laranja, tomate. Aí eu falei, nossa, que beleza, vocês pensaram em mim? Não, muito daí é pro Timóteo, não é para você não. Generosidade é um tapa na cara dessa sociedade. Quando você é generoso com alguém, a pessoa assusta. O que você quer em troca? Qual que é a sua intenção? Você está com interesses aqui. Não é assim que funciona? Aí você quase tem que bater na pessoa para aceitar o que você está dando. Para minha filha, eu não quero nada. Meu filho, eu não quero nada seu. Você não me deve nada. Cristo pagou a conta. É seu. Porque esse mundo assusta. É contrário às bases do mundo dominado por Satanás, a generosidade, né? Em contrapartida, a abundância também. Às vezes a pessoa olha e fala assim, não, mas essa pessoa ganha tão pouco, né? Com tão pouco ela consegue tanta coisa. Como que ela é abundante? Já foi almoçar na casa dela? Umas 3 vezes que eu fui lá, eu comi carne de boia. Minha casa é uma vez no mês. A Mara, tadinha, a Mara foi num dia almoçar lá em casa. Arroz, feijão, ovinho frito. E ela rindo assim, tá. Meu Mara, você chegou no final do mês. Faz parte. Entende? É assim lá na casa de vocês também? Vai chegando uma época, né? Responsabilidade e administração. Como é bom ver princípios e valores de uma pessoa responsável e que administra bem a sua casa. Como é bom. Como é bom pagar conta. Alguém aqui sente um prazer quando paga o boleto em dia? Eu amo pagar conta. Oh Deus, guarde-me. Eu não estou falando que eu gosto de fazer conta para pagar a conta, mas eu amo quando eu pago a conta. Sabe aquela sensação assim, cumprir algo? Está aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer é comprar comida, gente. É bom demais, não é não? Não é não, José? Não, isso aqui eu quero comer, isso aqui eu quero comer, isso aqui eu quero. Você vai colocando no carrinho assim, isso é bom demais, ter dinheiro para pagar. E a terceira coisa, pessoal, é essa sinergia, essa cooperação e contribuição um com o outro. Isso o mundo não tem. O mundo é competitivo, voraz. O mundo é assim, você não trabalhava numa empresa, aí você entra, você está competindo já. Ninguém te conhece, você quer agregar seu valor, mas as pessoas já te olham assim, competidor, vai pegar meu lugar. É assim que funciona. E a igreja deveria e deve ser um lugar onde não há essa realidade. Nós não competimos pelo microfone, pelo púlpito, pelo status, pelos títulos. Não há competição. Nós, infelizmente, quando estamos desconectados do Pai, né, nós perdemos uma essência que está dentro de nós, que foi colocada quando Deus criou, fez toda a criação, Ele colocou um ecossistema universal que se conecta. E isso é impressionante. Então, aquilo que possivelmente você acha que não valia de nada, o papel de um animal, por exemplo, ele tem um papel predominante no ecossistema mundial. Se ele for escasso, se ele for extinto, né, a natureza vai perder. Sabe por quê? Porque Deus nos criou com um equilíbrio
sistêmico, econômico, gerencial, muito bem definido. Logo, se eu negligencio a minha contribuição, a minha cooperação, eu encerro o processo de beneficiamento do outro. E quem perde? O outro e eu. Por quê? Não é vai e volta? Exemplo. Se há um caminho aqui para chegar na Ellen, o Juninho interrompe esse caminho. O caminho, o que eu passei para o Juninho devia passar para a Ellen. Se ele interrompe, ele perde da Ellen e eu perco dos dois. Entende isso? Por isso que muito da nossa realidade, sociedade, não há mais cooperação, porque a gente passou a pensar competição. Nós lutamos por algo que é meu, ao invés de nos ajudarmos por algo que é nosso. Está entendendo isso? Logo a gente fica mais pobre. Nós subvalorizamos a bênção que Deus nos deu de ajudar uns aos outros. Nós podemos fazer isso por medo, por orgulho, por avareza. Não importa, o resultado sempre será o mesmo: morte. Empobrecimento moral, ganância. Quando começamos a entender nossa própria significância e o que tem valor na vida, fica mais nítido a importância da contribuição. Inclusive, a contribuição à comunidade, ao povo mais perto, ao povo comum. Então, por exemplo, o Timóteo teve esse probleminha essa semana de saúde, e aí meu telefone tocou umas 3 vezes. Pessoas ligando, perguntando se eu já tinha comprado os medicamentos, queriam ajudar a pagar. E queriam ir lá na minha casa ver se estava faltando alguma coisa. Isso é um senso de cooperação, contribuição, que o mundo não tem. Por exemplo, se você chegar para uma pessoa que não conhece esses valores e tirar R$500 e dar para ela toma um susto. Quer ver uma coisa? É eu falar para o meu pai sobre oferta. Meu pai não entende isso. Ele fala assim, quanto que você... Aí eu falei para ele, essa semana eu tenho que viajar a trabalho. Ele fala assim, e quanto que eles te pagam? Eu falei, não me pagam. Eu não tenho um valor. Eles ofertam o que eles quiserem. Mas como assim? A cabeça do mundo não funciona com a realidade da sinergia e contribuição sem interesse. E nós somos os únicos que podemos e devemos sinalizar esses valores. David, você está falando isso porque você trabalha na igreja. Vai fazer isso lá fora. Você vê como que é bom para tosse? Eu sei. Deus tem nos dado o privilégio de mentorear algumas pessoas que estão no mercado, diretamente ligada, com sangue no olho, né? Ainda assim, há valores e princípios que podem ser manifestos, né? E eu acredito ser três fundamentos dessa ponte: responsabilidade, administração, sinergia e contribuição, e abundância e generosidade. Bom, concluindo, não desejem ficar ricos, porque vocês já são. 2 Coríntios 8, está escrito lá. Abra lá comigo. Não desejem ficar ricos, vocês já são. Lembra daquele salmo? Do que vai adiantar levantar cedo de madrugada, comer o pão que eu ia falar que o diabo amassou, mas o diabo não tem força para amassar pão nosso, não.
comer o pão que tão penosamente granjeou. Se o Senhor não vigiar a sua casa e não governar a sua casa e não ser a economia sustentável da sua casa, em vão você vai trabalhar. O cara vai morrer de trabalhar e não vai ter nada. Não é isso? Porque a gente já é rico. 2 Coríntios 8, de 1 ao 9. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, eu trocaria aqui por crise econômica, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram os que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós. Versículo 8. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Se a sua cabeça funciona 24 horas em como ter mais papel moeda, você é pobre. E você ainda não tem realidade do eterno que nos fez rico dentro de você. Nós cairemos em muitas tentações querendo ficar rico, pessoal. Mas não são poucas, são muitas. E nós não somos nenhum desavisado. Por exemplo, Gálatas 6 vai falar no mesmo sentido. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Nós não somos nenhum desavisado. Não se deixe enganar, tudo de Deus não se zomba. Que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Se eu fosse um pouquinho mais mal intencionado, eu leria antes o versículo 6, porque ele fala assim: você ajude também aquele que te instrui bem na palavra. Então muitos pastores pregam isso primeiro. Então dá para ele primeiro. Não. Guarde isso. Nós não temos desculpas, está escrito aqui. Nosso convite é a gente viver uma realidade de ter o necessário com consciência coletiva. O pó de café que eu compro, por exemplo, na minha casa mensal, ele tem um fator de quantas pessoas eu projeto atender e servir um café na minha casa. E eu creio que na sua casa tem outras realidades, né? A carne que você come, o pão de queijo que você faz. Você sempre pensa em receber alguém. Quando você chega na casa da minha mãe para almoçar, sempre tem mais água do feijão que precisa para quem mora lá. Porque sempre está aberto para receber mais um. Os netos sabem disso, o que eles fazem? Para vir para minha casa, pode passar por aqui, é mais perto. Eles passam na porta da casa da avó e dão um grito: ei, vó, benção! Tem mais água no feijão, o que a avó faz? Deus te abençoe, meu filho, vem cá. Almoça lá. Os dois são muito gaiatos, faz a mesma coisa toda semana. Cara de pau.
Como se não tivesse casa, mas tá bom, casa da avó. E palavras últimas, Atos 4, 32. Atos 4, 32. Um princípio também que a gente precisa manifestar nesse mundo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam o que tinham. Você tem 2 bancos? Oferte um. Tem 2 túnicas? Oferte um. Tem 2 tênis? E um não tem nenhum? Oferte um. Compartilhe coisas boas. Há pouco tempo eu atendi um irmão que almeja o episcopado, né? Almeja o presbitério e está em processo. E aí ele me perguntou assim: meu amigo, seja sincero comigo, o que me falta assim drástico que você vê para a gente chegar perto de 1 Timóteo capítulo 3? Aí eu virei para ele e falei assim: generosidade. Eu nunca te vi ofertando algo de muito valor. E para você ser um presbítero, você vai ter que aprender a perder, a ofertar coisa boa, a fazer uma oferta que não é só os 10%, ofertar para o outro. Porque somente assim você vai proteger Satanás de fazer os convites escusos. Prega aqui que você tem 20 mil, trabalha aqui que você ganha, tá entendendo? Fala isso na televisão, ou vende a sua mensagem. Não. Meu trabalho é outro. Seja generoso, não tenha interesse em ficar rico. Sinalize o Deus presente que te presenteou com tudo. Deus nos deu tudo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: por tão poucos terem tanto, que tantos têm tão pouco. Se você for verificar a riqueza econômica do mundo, sua grande maioria está na mão de pouquíssimas pessoas. Será que no reino celestial será assim? Eu queria passar um vídeo para vocês. Eu tenho tido o prazer de construir de novo com outro grupo uma mentalidade sobre negócio, ou negócios, né? E a tese de mestrado da Rebeca é sobre negócio social também. E eu conheci esse homem aqui, ó, Muhammad Yunus. Não sei se já ouviu falar. Esse livro, ele tem vários. Esse aqui chama Criando um Negócio Social. Tem o Banqueiro dos Pobres. E eu quero passar um videozinho para você conhecer um pouco do negócio dele. Um pouco do negócio dele e depois eu volto, a gente fecha aqui. Olha que economia boa essa aí, pessoal. Young people will be looking forward to create a world of their choice. So first they have to decide what kind. Young people will be looking forward to create a world of their choice. So first they have to decide what kind of world they want. And they can sit down and write 1, 2, 3 features of the world they want to create, and must imagine what that kind of world will be, what will be the characteristics of that world. Once those are decided, that you form your mind, this is what I want, then you hang it up on your wall and work for it. That's as simple as that. It doesn't take much to turn a young person on. It doesn't take much
to enable them to be who they truly are. At this age, they are poets, they are creators, they are innovators. This is the age when we must get rid of the clutter and open up the possibility of them hearing about change-making as a way for them to go. Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive. For what the world needs are more people who've come alive. And so I think if you can just find the thing that makes you come alive in this day and age, no one's going to stop you. And don't ask for permission from everybody. Just go do it. And people will start coming and they'll join you. And sooner or later you'll look back and you'll see you've strung together something that's really world-changing. Um garoto de 9 anos levantou fundos para levar água para uma vila africana. Dos mais jovens aos mais experientes, talvez a maior contribuição trazida pelos empreendedores sociais tenha sido a crença de que é possível, sim, acabar com os maiores problemas do mundo. This is your well. You read it. Ryan's Well, funded by Ryan H. Yeah. For the community from of Angolo. Angolo Primary School. Yeah. What is everyone change-maker world going to be like? It's a completely different world than the world we've had. It's a world of true equality where everyone gets to contribute in a big way and where everyone has to be really empathetic, really ethical, really respectful of the people around them to play. And it's important for us to remember at all times that, it's not just the destination, it's the journey. It's who you become in the process of the journey that matters at the end of the day. So, one of my prayers and hopes for the world is this. May we be reminded here of our highest aspirations and inspired to bring our gifts of love and service to the altar of humanity. May we know once again that we are not isolated beings, but connected in mystery and wonder to this universe, to this community, and to each other. O Yunus é economista, é professor universitário, e ele era professor em Bangladesh, e da janela da sua sala de aula ele olhava para fora e tinha uma vila que chamava Joba. E nessa vila ele via as mulheres pedindo empréstimos ínfimos de centavos de dólar para agiotas. E os agiotas cobravam, você já imagina o que, a casa, os filhos, matavam por uma dívida de centavo de dólar. E então ele sentiu que ele tinha que fazer algo por aquelas pessoas. Ele foi até aquelas mulheres perguntando qual era a somatória. Ele começou a anotar quanto elas deviam, porque elas pegavam empréstimos para fazer artesanato. Então era pouco o empréstimo. E ele pagou a dívida de toda aquela vila com o valor acumulado de 27 dólares. Libertou aquelas pessoas dos agiotas e teve uma ideia. Vou procurar os bancos privados para emprestar dinheiro para elas, porque pelo menos não é agiota e vai ajudá-las a desenvolver economicamente. E ele foi nos bancos e fez a proposta, e o banco falou, mas de jeito nenhum eu vou emprestar dinheiro para quem não tem trabalho, quem não tem olerite, quem não tem como pagar. E aí ele falou, não, elas têm como pagar, elas só não pagam porque os juros são inadequados. E então o banco falou, mas elas não têm nome. E então esse professor falou, pode me colocar com a avalista de todos, se eles não pagarem eu pago a conta. E então ele faz uma linha de crédito nova naquele banco em nome dele para todos os moradores daquela vila que precisavam. E começa um projeto de negócio social com eles, se tornando o fiador de todas aquelas pessoas. Em 10 anos,
nunca houve uma inadimplência nesse negócio. Depois desses 10 anos de trabalho, ele criou um banco próprio que chama Grameen Bank, onde ele mesmo disponibiliza esse crédito social para pessoas com inovações sociais, né? E com apenas essa intervenção, ele acabou com a pobreza extrema de Bangladesh. Um homem com $27 e a disponibilidade de colocar o seu nome como fiador de um grupo de mulheres que queriam trabalhar. Ele acabou com a pobreza extrema em Bangladesh. Ele também teve um projeto que ele ganhou o Prêmio Nobel em Prêmio Nobel da Paz em 2006, porque é o seguinte, ele foi numa outra vila de Bangladesh e viu que as crianças estavam morrendo de desnutrição. E aí ele chamou a Danone para ir lá e fez um projeto com a Danone, perguntou para a Danone assim, olha, tem como se fazer um iogurte bem pequeno, com um valor muito baixo, que todos aqui conseguem pagar, né, e eu vou dar um incentivo para a gente conseguir produzir. E ele não deu o iogurte, não. Ele financiou juntamente com a Danone, produziu um iogurte específico e deu para aquelas crianças. Mais de 10 mil crianças morriam por ano por falta desse básico, né, de nutrição. E ele, com essa intervenção, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006. Ele cria essa mentalidade de negócio social, que é uma nova economia no mundo. E esse negócio social, ele tem como carro-chefe que ele não maximiza o lucro, o ganho pessoal, né? Mas a resolução de um problema, de uma demanda social. Então ele não trabalha para ter mais para ele. Ele trabalha para responder uma necessidade do outro. Ele é conhecido como banqueiro dos pobres, criador do microcrédito, negócio social e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, como um homem, com a sua economia, mudou o mundo. Ensinou o mundo que é possível. Me permita, nesses 5 minutos, te chamar a uma reflexão profunda. Se você fosse dono do Banco Itaú, pense isso, e trabalhasse com crédito que te dá lucros exorbitantes, bilionários, trilionários por ano, se você viesse a falecer, o que você levaria de lá? Você consegue perceber que é ilusório a proposta econômica, financeira? Que as pessoas se matam por algo que possivelmente não vai ter valor? E quando elas estão no ápice da sua carreira, elas podem se matarem, suicidarem? E um homem que com $27 resolve a pobreza extrema de um país com $27 e tem na sua jornada de vida um histórico de alguém que se importou com o outro e com uma iniciativa de $27 mudou a realidade de um país. Qual a diferença do dono do Itaú, do Yunus? Envolve numa circuncisão do coração de não ter ganho pessoal, de o dinheiro não falar mais alto, de perder para ganhar. E isso é o que eu queria deixar para vocês. Existe uma economia no céu. E essa economia no céu envolve o outro. Não envolve o bem, envolve o outro. Não envolve o dinheiro, envolve resolver um problema de escassez, de falta. Deus tem me dado o privilégio de construir de novo essa mentalidade com algumas pessoas. É a tese do mestrado da Rebeca e nós estamos gerando, quem sabe conseguir, né, Cláudia? Pôr para funcionar alguns negócios aí. Não eu, né, mas mentoreando e ajudando pessoas a serem unos na vida do outro. Amém, pessoal? Alguém
também inverteu a economia desse mundo quando quis deixar de ser o dono do mundo e ser o servo de todos. Alguém saiu de lá onde tinha tudo, todo o tempo, todo o recurso e perdeu tudo. E veio aqui servir os pobres, os necessitados, as viúvas, os que estavam com depressão, os que estavam jogados ao chão como um bêbado. Alguém inverteu a lógica e se deixou vender por 30 moedas de prata, como se a moeda pudesse comprar aquele que criou todas as coisas. E é sobre ele também que vamos lembrar hoje. Pode, quando você receber os elementos da ceia, eu te convido a uma reflexão sobre o que tem realmente valor e sobre a atitude altruísta de Jesus. Filipenses 2, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: seja a nossa atitude a mesma de Cristo, que ele, embora sendo Deus e tendo tudo, ele não o considerou ser como Deus e nem nada havia que ele pudesse se apegar, mas ele se esvaziou dos seus interesses, esvaziou de suas perspectivas escusas e veio a ser servo. E em forma de servo ele também se humilhou, semelhante a homem. Ele se humilhou e a si mesmo foi obediente até a morte, morte de cruz. É aquele que tinha tudo e não queria mais nada, e além, queria perder tudo que tinha para nos dar toda a nossa herança com o nosso Pai. E foi por isso que Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que esse nome, o nome de Jesus, a este nome se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, eu oro para que o nosso coração, essa manhã, perceba a atitude altruísta de Jesus. Perceba que para ganhar tem que perder, para prosperar tem que dar, que muito melhor é dar do que receber, muito melhor é repartir do que guardar, muito melhor é ter para o outro do que ter para mim. Nos ajude, Pai. Nos faça desapegar de coisas tão pequenas e fazer com ideias como a do Yunus, Pai, resolva problemas tão graves da nossa sociedade. Ilumina, Pai, a nossa mente para a gente olhar para as nossas contas bancárias e ver que ali pode estar a resposta de pessoas que estão morrendo de fome, e 10 mil pessoas morrem por dia no mundo de desnutrição e fome. E nós podemos estar guardando riquezas somente para nós. Obrigado, Jesus, pela sua atitude altruísta de amor, que não nos pediu nada em troca, mas não foi de graça. Foi uma graça que não foi de graça. Não foi de graça que o Senhor nos amou.